Muito boa tarde, estamos aqui em mais um podcast tributário, com o objetivo, sem dúvida nenhuma, de trazer esclarecimentos de um assunto tão complexo, que é o direito tributário e especialmente a reforma tributária, mas também trazendo soluções, né? Principalmente para você empresário, criar alternativas para gerar fluxo de caixa, para melhorar teu entendimento e a eficiência da tua empresa. E aqui hoje, mais uma vez, recebo o Dr. José Renato, tributarista, boa tarde. Que já participou de um podcast aqui conosco e vem hoje ajudar a elucidar mais dúvidas aqui e também apresentar soluções. E tenho o prazer enorme de receber aqui pela primeira vez a doutora Jaqueline Carlaquian, também uma tributarista especializadíssima no assunto. Vou já começar, Zé, passando a palavra para a doutora Jaqueline para que ela possa se apresentar e depois nós vamos fazer um pinga-fogo aqui super rápido desses mesmo. Assuntos. Tá bem. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Jaqueline Carlaquian, sou advogada. Tenho mais de 25 anos de experiência na área fiscal tributária, cursos, pós-graduação, mestrado na área de contabilidade. Gosto muito dessa área. Hoje está muito em voga falar em reforma tributária, né, doutores? Certo. E o pessoal acha que reforma tributária é um tema técnico somente, coisa de advogado. Só que hoje a gente veio falar que não é bem assim, né? Perfeito. Muito mais do que um tema técnico, é uma questão de sobrevivência e competitividade para as empresas e para a vida do empresário também, né? Porque se a empresa não vai bem, a vida do empresário também não vai bem. Não é isso? Sem Muito dúvida. bom, muito bom. E a Jaqueline falou que ela já tem mais de 25 anos de experiência. Eu acho que ela começou, né, adolescente. Eu acho que ela deve ter passado na faculdade muito cedo, né? Entrou na faculdade com uns 15 anos. Exatamente, já assim, fez né? o curso superior e o ensino médio, né? Não há dúvida. Super jovenzinha, mas a gente sabe que a Jaque tem Bom, uma... e até que enfim veio uma flor para alegrar esse Exatamente, bate-papo eu acho nosso, que né? agora Porque vamos melhorar Exato. Vamos melhorar agora a nossa a audiência imagem, e visualizações, não tenha né? dúvida. Eu certeza. agradeço muito as palavras lisonjeiras dos cavalheiros. Pronto, você vai só brilhantar aqui. Com certeza. Então, gente, sem mais delongas, vamos já entrar num ponto aqui. No episódio anterior a gente falou, doutora Jaqueline, da reforma tributária. O doutor Zé Renato explicou aqui alguns pontos. Ficaram algumas dúvidas, mas que se nem a Receita consegue em tantos podcasts deles lá, tantos YouTubes explicar, nós também não vamos exaurir hoje. Nós vamos ter uma sequência de programas para falar disso, mas eu até estou vendo aqui que você já tem aí um folder que diz, né? Fome de reforma tributária. Então, se você conseguir falar de uma forma simples o que é essa fome e depois a gente já entrar em oportunidade, acho que nós vamos focar nisso hoje. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, doutores, e para os telespectadores que estão nos assistindo. Vocês gostam de hambúrguer? Opa, hambúrguer sempre Hambúrguer é bom, do né? McDonald's. É, Aquele adoro. hambúrguer assim tão inofensivo que vai matar a fome, que vai deixar todo mundo saciado, uma batatinha depois. Mas principalmente o hambúrguer. Vocês gostam, não Com gostam? certeza. Nem me certeza. fala, Pois porque é. acabei de voltar, né? Almocei e não achei um McDonald's na frente. Adoro. Pois é, quando vocês vão até o McDonald's e adquirem um lanche, vocês não estão adquirindo somente um lanche. Dentro do lanche está cheinho de imposto. E normalmente a gente come aquele lanche muito satisfeito e nem pensa nisso, é ou não é? Exatamente. Com certeza. Pois é, e normalmente o preço das determinadas coisas também vai nessa pegada. A gente compra, adquire as mercadorias e não pensa no preço. Só que o preço é o mais importante, porque dentro do preço estão os impostos, certo? Perfeito. E tem impostos que é muito fácil da gente verificar, analisar, que é os que estão na nota fiscal ou no cupom fiscal. Mas tem impostos que estão dentro da mercadoria, estão dentro do preço, embutidos já no preço. E aí são esses que normalmente o empresário, ele não pensa, ele não analisa e assim ele vai tocando o negócio dele. E muitas vezes, quando há um descompasso e há muita tributação, o que acontece? O empresário começa a ter prejuízo e ele não sabe de onde, gente. Ele não entende de onde que está vindo essa avalanche de prejuízo todo mês. Exato. É a questão dos impostos. É ou não é? Com certeza.
Essa é uma situação que a gente... são as questões invisíveis dentro daquela prestação de serviço ou dentro da entrega de uma mercadoria. São essas coisas que a gente não tem, que na verdade, até por lei, ela deve vir numa nota fiscal e descrita exatamente qual a quantidade de tributos que você está lá e quais são os tributos que você paga, mas realmente o empresário não pensa muito nisso. Mas você tá... a sua pergunta foi assim, no ponto, foi o target exato da situação. Exatamente. A gente acaba prestando atenção só depois que alguém chama atenção, que alguém faz um podcast como esse. É ou não é? Pois é, e agora eu vou fazer uma pergunta, um pinga-fogo aqui para vocês, que é o seguinte. Isso que você falou é como o Zé ressaltou, fundamental. E às vezes a empresa não sabe por onde que está saindo, né, onde que está tendo problema e está ali nos impostos. Porém, muito empresário, Jaqueline e o Zé, que já foi, né, julgador do CARF, tem medo da fiscalização. Então, se uma empresa vai fazer um projeto de recuperação, Zé, a Receita Federal vai atrás dele por conta disso? Não, assim, nós não temos um ponto, não é pacífico em que você vai fazer uma recuperação e que a Receita vai atrás de você porque você simplesmente resolveu fazer uma recuperação. E a recuperação, ela é direito. Nós temos dentro do próprio sistema tributário e da Receita Federal o direito de você fazer compensação de tributos que você pagou de forma equivocada ou que você pagou a mais, ressarcimento muitas vezes de dinheiro que você pagou a mais de tributo. Então, assim, não é uma situação em que você falar, eu vou fazer a recuperação e a Receita Federal vai te fiscalizar por conta disso. Não. E doutora ponto, fiz a recuperação, então, vou ser fiscalizado. Não, perfeito. Não é. Isso é um grande tabu. E doutora Jaqueline, você que já atua nesse segmento da recuperação e já teve até que lidar com o conselho lá do Zé, que era juiz lá, né? Depois você só me fala se ele ouvia as suas sustentações, tá? Você acha que o empresário tem medo ainda de buscar o seu direito por conta disso? Quais as dificuldades que você vê e o que você acha que é possível o empresário fazer para quebrar esse tabu? São mitos, né? Como em toda área nós temos mitos, esse é um mito na área tributária. Então, primeiro a gente tem que dar uma orientação, explicar que todo o processo de recuperação tributária tem que ser feito segundo o compliance, que nós não vamos recuperar créditos que não existem, nós não vamos criar lançamentos na contabilidade do cliente que não existe, e nós vamos trabalhar sobremaneira em conjunto com o contador da empresa. O contador é o maior aliado do advogado tributarista. Eu não me canso de repetir essa frase. Então, tudo que é feito dentro das normas de compliance e não pretendemos, assim, apresentar resultados astronômicos, assim, de situações que não existem. O que vai ser recuperado é o que realmente foi pago indevido e o cliente, o contribuinte, tem direito. Perfeito, muito bom. E é possível aqui a gente destrinchar, porque toda essa é complexo, né? Desde a lei até os termos, e a gente sabe que o empresário conta não só com o contador, mas também com o board dele de gestão interna. Porém, a gente sabe também que no nosso país, grande parte das empresas, eu acho que mais de 80%, são micro e pequenas empresas. Perfeito. Então, eu queria ver com vocês se é possível falarmos de um exemplo claro de um determinado segmento. Doutora Jaqueline, por exemplo, um segmento que a doutora entenda que, olha, tem bastante empresa de segmento, e o que acontece com eles, assim, qual é o tipo de tributo que eles pagam a mais, o que eles podem fazer, se ele tem que ir atrás do passado e depois mudar a sua administração para daqui para frente. Eu queria ver um case seu na área administrativa e depois eu queria ver um case do Zé na área judicial. Perfeito. Então, por exemplo, uma farmácia
um supermercado, um restaurante, e farmácias hoje vendem água, como restaurante e como bares, né? Água, refrigerante, cerveja. Esses produtos, eles possuem um código fiscal. E esse código fiscal, ele tem algumas características tributárias. O que acontece? Quando esse produto, a cerveja, sai do produtor, ela já vem com uma tributação. Na nota fiscal de saída do produtor, já sai um imposto lá destacado, já sai um imposto pago. E ele segue a cadeia até chegar no consumidor final. Nessa cadeia, muitas vezes, quando chega na farmácia, a água, quando chega no bar, a cerveja ou no restaurante, é tributado novamente na saída. Então, é esse imposto que nós estamos mencionando e é esse imposto que o contribuinte tem direito de ressarcir. Então, nesses casos, há possibilidade de ressarcimento. Esse ressarcimento, como você mencionou, ele é administrativo. Nós não estamos aqui ajuizando nenhuma ação judicial. É estritamente administrativo. O pedido é feito perante a Receita Federal. Em mais ou menos 90 a 120 dias, o cliente ou contribuinte recebe o valor ou a autorização para fazer a compensação com outro tributo da mesma natureza. Então, é essa forma, é esse tipo de recuperação que nós estamos comentando. Pois é, isso daí, e só lembrando, né, doutora Jaqueline, doutor Zé Renato, que aqui esse programa é para levar conhecimento e dizer para você que você precisa ter um especialista na tua empresa. Então, nunca deixe de procurar um advogado tributarista, né, para a sua empresa, um contador de confiança, isso é importante. Agora, doutora Jaqueline, então isso daí, os empresários começam a falar o seguinte, mas você tem certeza? Vão me pagar assim? Já ouvi até falar que paga em Pix. Pois é. Vai receber um Pix de volta? Passa um Pix, faz um Pix aí. Poxa, brinca. Então isso melhora muito o fluxo de caixa. Melhora o fluxo de Agora, caixa. Outra coisa, desculpa te interromper assim, e também aqui nós estamos no pinga-fogo hoje porque o nosso tempo é curto, mas o contador não sabe disso? Ele sabe, o contador é o nosso maior aliado, mas nós sabemos também que o contador ele tem em sua carteira de clientes várias áreas. Então, não tem como ele se debruçar em cima da particularidade de cada área que ele está cuidando, né? Cada área econômica, da economia. Então, eles têm conhecimento, muitos contadores eles fazem já a recuperação, eles têm parceiros que trabalham juntamente no escritório de contabilidade nessa área específica, mas a grande maioria, infelizmente, ainda não se debruçou sobre isso. E é essa oportunidade que nós trazemos aqui e que, né, pelo visto, pelo que nós estamos dizendo, realmente é muito importante, porque dá um fôlego para o empresário, dá um fôlego para o comerciante que está tão assoberbado aí, né, sobrecarregado e não vê uma luz no fim do túnel. Muito bom. E aí eu queria também fazer a mesma pergunta para o doutor Zé Renato, que aqui a gente viu uma linha administrativa. E aí, Zé, o que está acontecendo? Do fim do ano para cá houve uma série de leis que começou a tributar mais aí empresas de um porte maior, lucro presumido, e que agora está se fazendo até uma estimativa, tem um imposto de estimativa, alguma coisa assim. Parece que para isso tem que ter uma intervenção judicial. Você consegue falar rapidamente que tipo de intervenção é essa, que também é uma outra preocupação do empresário? Poxa, vou entrar também com uma ação judicial, mas que benefício que se tem fazendo isso? Robson, na verdade, sim, a reforma tributária, todo se fala de reforma tributária, junto dela vieram outras leis, a reforma do imposto de renda, né, que a gente tem aqui agora, a lei complementar 224, que trouxe para as empresas do lucro presumido ou outras empresas o adicional de 10% sobre a renda, não, sobre a receita. E em algumas situações, essa lei 224, ela trouxe, por exemplo, a questão da alíquota zero, as empresas que compram produtos para revenda ou que compram insumos para fazer o seu produto para revenda, elas comprando, por exemplo, de uma pessoa física, um produtor rural, ela compra a alíquota zero. Só que essa lei 224, ela trouxe que mesmo comprando a alíquota zero, o que é? Você entra na sua contabilidade zero,
ela tem o efeito zero e no final você não vai tomar crédito daquilo, mas o efeito é zero. Então não vai te onerar na produção. Ou seja, não paguei na compra, não vou pagar na venda. Não vou pagar na venda. E você não vai, isso não vai interferir no preço do seu produto. Basicamente disso. No entanto, essa lei 224 ela trouxe esse adicional de 10% e ela, no caso da alíquota zero e dos produtos isentos, ela falou que você vai ter que pagar 10% da alíquota que seria possível, né? Então você não vai pagar 100%, mas você vai pagar 10% daquilo e você não vai poder tomar crédito ou passar crédito desses 10% da alíquota que você teria que pagar. Então, assim, isso o que acontece? Impacta no seu produto, impacta no valor do seu produto, na formação do preço do seu produto. E Zé, desculpa te interromper, aí um negócio que seria afetado nessa linha é o quê? Supermercado, porque recebe produtos da cesta básica com alíquota zero? O supermercado também tem isso, mas basicamente aqueles que adquirem insumos para fazer o seu produto. Ok. Então seria uma cadeia, né, que você vai produzir e você não consegue. Você adquire um insumo, produz o seu produto, vai passar por uma distribuidora que vai passar para um terceiro. Então essa cadeia ela vai ser onerada com esses 10% da alíquota que você vai ter que pagar agora. E não vai poder trazer ou dar esse crédito dali para frente. Então, o que acontece? Isso, sem dúvida alguma, vai impactar no preço do seu produto, vai impactar na sua competitividade no mercado, sem contar que o seu caixa vai ficar mais esvaziado ainda. E, querendo ou não, o caixa hoje, com a reforma tributária, é o mais afetado. Porque além de todas essas situações, temos o split payment que está chegando aí, que vai ser impactado, o capital de giro vai ser impactado de cara com relação a isso, né? Então, assim, são situações em que você, com uma intervenção judicial, aí nesse caso tem que ser judicial, porque você está indo contra uma lei que está mitigando a não cumulatividade. Né? Que é o foco principal da reforma. Exatamente. Né? Então você está mitigando, você está trazendo prejuízo. Então você está deixando de se aproveitar a não cumulatividade. E a não cumulatividade está na Constituição. Ela não está na lei. Então você está indo contra a Constituição. E é isso que te embasa para fazer esse pedido judicial. E, querendo ou não, se a gente, por exemplo, tem uma empresa que ano tem uma compra de 50 milhões, vamos dizer assim, de insumos, nós temos aí um impacto no ano de aproximadamente 500 mil reais. Olha. Então, assim, isso uma só pessoa. Agora, você imagina isso na cadeia. Porque um produto, ele pode ser... Você pode adquirir uma matéria-prima como insumo aqui agora, você faz esse produto, e esse produto é o insumo de um outro produto numa outra empresa. Então a cadeia vai se fazendo. Agora você imagina essa cadeia, os 500 mil vão se tornar 5 milhões. Sem dúvida. No final do ano. Então, assim, é uma situação que realmente impacta. E hoje a gente tem que ir atrás de capital de giro e de dinheiro, vamos dizer assim, para que a empresa possa rodar. E é muito curioso, sabe? Porque essa legislação que o Dr. José Renato menciona, ela nasceu dentro do cenário da reforma tributária. Exatamente. E a reforma tributária, como você mencionou, tem como princípio 100% de não cumulatividade. Então, por aí você já vê a contradição. E o motivo pelo qual há necessidade do empresário ser alertado e tomar providências. Não tenha dúvida. É uma questão que ele tenha que fazer urgente. Então nós estamos vendo aqui que existem alternativas não só no ponto de vista administrativo, no ponto de vista judicial. E aí, doutora Jaqueline, eu queria perguntar para você o seguinte: que tipos de tributos são passíveis de recuperação? Né? Existe também uma questão que eu sei que nosso tempo é curto, mas era importante esclarecer. Muitos empresários estão fazendo conta da carga tributária da empresa com base na reforma, mas esquecendo do seguinte: a reforma está tendo aí dois impostos, que é o CBS e o IBS, que está substituindo PIS e COFINS, correto?
Certo. ICMS e ICMS e ISS. ICMS e ISS. Aí, quando se vê esse número, os empresários já se assustam. Porém, nós temos 2 outros impostos para as empresas de lucro presumido, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o IRPJ, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, eu estou percebendo muitos empresários não observando esses impostos, achando que esses impostos não vão mais existir. Não é bem assim. Então, É necessário fazer aí uma correta segregação. tá, Hoje, o país passa pela reforma tributária do consumo. perfeito. E nessa reforma tributária do consumo foram instituídos 2 novos impostos, a CBS e o IBS. Isto é consumo. Por outro lado, nós temos a reforma também do imposto de renda, né, dos rendimentos. Aí nós estamos tratando do imposto de renda pessoa jurídica. Então, é necessário fazer essa distinção. No primeiro caso, são tributos indiretos, passíveis de não cumulatividade, ou seja, há possibilidade de tomada de crédito. No segundo caso, nós estamos tratando de um tributo direto, né? Ele é pagamento ali, não tem compensação, não tem entrada e não tem saída para você fazer a conta mais e menos. Então, não há que se falar em restituição de tributos diretos. O nosso foco são tributos indiretos. Exato. Que aí, Perfeito. indiretos falamos PIS, COFINS. Perfeito. Que são Então, os indiretos, ICMS. esses outros ainda continuarão. Sim. Existe IR e CSLL continuam da forma... Desculpa. Até que haja a reforma da renda. Não há previsão de extinção no caso da reforma da renda, né? O que nós estamos tratando aqui são os tributos indiretos, CBS e IBS, que vieram substituir ICMS, que vieram substituir ISS, que vieram substituir PIS, COFINS e PI. Então, esses, como são sistematicamente passíveis de não cumulatividade, então esses são passíveis de apropriação de créditos. Muito bom. E agora também uma outra pergunta bem pinga-fogo aí, porque o que ocorre hoje? O empresário no nosso país, ele é achacado de tudo que é lado. É norma o tempo todo, é obrigações diretas, indiretas, ele tem que cuidar da empresa, ele tem que cuidar de várias coisas. E aí o que ocorre? Quando nós falamos da reforma tributária, que esse ano começou, mas não é obrigatório pagar, então o empresário fala, uma coisa a menos para eu cuidar. Vai começar a pagar ano que vem. Então, ano que vem eu vou começar. Então, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Tá em tempo ainda dele... dá para esperar? Se não dá para esperar, qual a vantagem de hoje se adequar para a reforma? E se existe algum mecanismo, doutora Jaqueline, que dá para o empresário um mapa do que vai acontecer, como é que vai ser? É possível ter uma ferramenta que ele consiga ver o raio-x de como é que vai ser a reforma? Essa pergunta é a pergunta do Euro Milhões. Opa, então já estamos falando tá em aqui, euro. ó. Euro Milhões. Euro Milhões. Todo mundo quer saber. Então, é a pergunta que diariamente me fazem. O que eu tenho que fazer para adequar a minha empresa para esse raio dessa reforma tributária? Então, é o seguinte, básico... Você tem que se associar à pessoa, você tem que ter parceiros que tenham competência. Você tem que chamar o seu contador, você tem que trabalhar com um advogado tributarista, que esteja a par, que esteja já estudando aí essa questão desde muito antes de se falar em essa parte toda de legislação de emenda constitucional, da implementação mesmo da reforma, porque isso já é falado já há mais de 40 anos. Então, você precisa estar com bons parceiros, viu? Contribuinte, viu? Futuro eventual cliente, você precisa ter bons parceiros. Esses parceiros vão te orientar nesse caminho, nesse iter, porque precisa adequar tecnologicamente a empresa. Perfeito. Porque precisa adequar a parte da nota fiscal dos lançamentos, porque precisa os seus colaboradores terem um treinamento. Então não é uma coisa tão simples assim. Você precisa fazer testes com a nota fiscal. Se dá tempo, sempre dá tempo. Sempre dá tempo antes da fiscalização.
Né? Não há Aí dúvida. depois da fiscalização, né, doutores, a gente não tem o que fazer. Aí o leite já está derramado, a gente pode, né, apresentar documentação, tal, intervir, mas a fiscalização tem supremacia, né? Como é que está escrito no E aí, nosso código. como tem um ditado, né, que o seguro só é caro até a hora do sinistro, né? Então o planejamento só é caro até a hora que o fiscal bate na porta. Não tenho dúvida. E Zé, e o que você vê em relação a isso? Por exemplo, você que já teve uma vivência no CARF e julgando inúmeros processos, o que dificulta uma empresa não conseguir fazer uma recuperação? Quais os casos assim que você entende, com mais de 14 mil processos julgados, que você possa falar assim, a dica que eu dou é essa, no teu planejamento não pode faltar isso. Então, no teu planejamento não pode faltar organização. Eu acho que é a palavra assim que você tem que perseguir. O empresário hoje ele tem que perseguir isso, organização. Eu tenho algumas questões que eu tinha preparado. Porque, assim, por favor. O que mais preocupa na reforma hoje, né? Eu acho que o que assim é menos arquitetura jurídica e mais prática. Até porque hoje o que a gente tem? A gente tem mais perguntas do que respostas. Então, como a doutora Jaqueline me lembrou, a parte de informatização da sua empresa, ela é essencial. Você tem previsão de multas estratosféricas no caso de erro na sua escrituração da nota fiscal. Se eu não me engano, são 66% no caso do CBS e 33% no caso do IBS de multa, que é 66% do valor do imposto devido. Então você vai ter que pagar o imposto devido mais 66%. Então você imagina aqueles que não estão preparados, o que pode acontecer. Então assim, a prática, o que eu falo hoje? Organização. Hoje você tem que ter mais informatização, mais prática do que uma arquitetura jurídica num determinado ponto. Uma outra coisa que sempre me pergunto, a recuperação de créditos devido agora à reforma, ela ainda faz sentido com a reforma tributária? Pois isso né? que era uma pergunta, porque tem muita gente que, das duas uma, ou achou que já passou, exato, e que agora é daqui para frente. E eu posso falar categoricamente para você o seguinte, ela agora faz mais sentido do que nunca. Sabe por quê? Porque você hoje, empresário, você vai durante a transição, você vai ter que conviver com dois sistemas. Principalmente agora em 2026, no início de 2027, acaba a PIS/COFINS. Nós temos só a CBS. Mas o IBS, ela tem a proposta de ir até 2033. Então, você imagina você convivendo com esses dois casos. E aí, o que assim, já que você vai viver simultaneamente com isso, se você revisar eventuais créditos, pagamentos indevidos que você tem aí feito, ele é essencial para melhorar o seu fluxo de caixa. Então, assim, faz todo o sentido você ter isso. Então, empresário, procure saber o que fazer. Procure-nos para auxiliar, converse com o seu contador, porque ainda é tempo de se fazer. Como bem lembrou a doutora Jaqueline, ainda é tempo antes da fiscalização. Uma outra situação, por que da organização? A partir do momento que você faz isso daqui, faz o trabalho bem feito, a partir do momento em que você revisa os seus lançamentos, você já vai preparando um dossiê daquilo com que você realmente tem o crédito. Então você prova. E aí, como ex-julgador do CARF, eu posso falar de cadeira. A prova é essencial para que você tenha o seu crédito ou o seu direito visto e a possibilidade de você fazer a sua restituição ou a sua compensação. Então, prova, organização, perfeito. As palavras que eu diria para o empresário. Exatamente. Hoje. E como provas, o que o doutor José Renato está mencionando são documentos. Exatamente. Então, acho que o maior calcanhar de Aquiles de uma empresa hoje em dia, é a questão da documentação, do armazenamento da documentação. E hoje a gente sabe que não tem mais nenhum papel.
É tudo digital, então tá mais fácil. Antigamente tinha as pastinhas, o arquivo. Então, se você vai fazer via digital, tem que ter uma organização, como o Dr. Zé falou, tudo bonitinho ali, tem que ter backup, sabe? Porque não dá para confiar. Mas, e agora eu vou entrar numa outra questão, doutora Jaqueline Zé. Aqui nós falamos do imposto do consumo, que é o CBS-IBS, que estão se falando bastante. Vimos aí a possibilidade de uma recuperação, no caso que você falou de farmácia, supermercado, padaria também entra nesse, restaurantes, interessantíssimo. Mas com relação folha de pagamento, muito bem. Isso sempre o empresário comenta, puxa, a folha é muito cara, eu não vou fazer isso, eu pago muito. O que é possível, e a gente escuta também nessa linha assim, mas sobre tal verba, sobre tal benefício que eu concedo, eu não teria que pagar imposto, mas dá muito trabalho, eu vou mexer. E fica uma coisa assim que é ruim da gente ouvir, né? Nós também como advogados empreendedores, quando se fala assim, você está deixando dinheiro na mesa. Puxa vida. Isso é terrível você ouvir. E nessa parte trabalhista previdenciário, tá ficando muito dinheiro na mesa, doutora? Tá ficando rios de dinheiro na mesa. Meu pai. É meu pai mesmo. Pois é. O que acontece? Você tem as verbas que são pagas aos empregados que têm natureza salarial. Tá. Essa nós não temos como questionar nada. Mas nós temos as verbas que têm natureza indenizatória. E sobre essas verbas de natureza indenizatória, não incide aquele percentual de contribuição previdenciária, normalmente 20%. Então, é sobre essas verbas, sobre essa base de cálculo, que nós temos aí a oportunidade, eu digo oportunidade porque realmente é uma oportunidade mesmo para o empresário, de recuperar aquilo que foi pago sobre verbas, né, de forma indevida, verbas indenizatórias, que têm natureza indenizatória. Então, nós trabalhamos, sabe, Dr. Robson, com como o senhor bem sabe, né? Com as verbas que foram chanceladas pelo Supremo Tribunal Federal. Não estamos aqui a falar de verbas que ainda estão em discussão, apenas aquelas que têm a chancela, que têm os acórdons, né, e que já fizeram coisa julgada, que não há mais nenhuma discussão sobre isso. E isso demonstra o nosso caráter, a nossa forma de trabalhar de forma séria. Ou seja, não estamos a fazer aventura, estamos a tratar de um direito líquido e certo do contribuinte. Muito bom. E você, acho que deu essa ênfase assim aqui para mim, porque eu tenho um cliente que era relutante, Zé, de não queria fazer. E nossa, quando nós fizemos esse trabalho para ele, foi um valor assim que, olha, ele praticamente ficou ali uns 5 meses sem pagar guia do INSS, compensando esse valor. Então, ou seja, é uma coisa consolidada que já está discutida. Eu acho que um exemplo clássico, né, doutora Jaqueline e Zé, que a gente pode falar para o empresário é o caso, por exemplo, do Vale Transporte, que praticamente todo mundo paga, ser tirado da base de cálculo, né, do INSS. São verbas que a gente sabe que o Supremo já julgou, né, e que é possível e é, assim, uma pena, né, a palavra certa é uma pena deixar o dinheiro na mesa, deixar o dinheiro aí, né? Sendo que no dia a dia é tão importante, né? Você ter o caixa certinho para pagar os seus fornecedores, até para pagar os seus empregados, então para manter aí a qualidade financeira do seu caixa. Pois é, e eu vejo também essa situação de deixar na mesa também a preocupação que os empresários têm, que é uma preocupação que a gente já comentou aqui, que não é interessante ter, de que se ele fizer isso, ele vai ser fiscalizado. Mas veja, quando se faz a recuperação, quando se faz o estudo e o levantamento, como vocês já pontuaram aqui, são de coisas sérias, são de coisas palpáveis e não é ilusão nem fumaça que está se vendendo. E quando se faz essa revisão, ainda há um outro benefício para o empresário, que é ele entender que a escrita dele pode estar errada. E muitas vezes já aconteceu de, além dele ter dinheiro a receber, além dele estar pagando a mais, ele ainda evita
possíveis multas por uma escrita indevida, por uma escrita equivocada. Então, assim, esse trabalho é excepcional para o empresário. É um trabalho de revisão mesmo. Exato. E aqui fica uma lição importante, né? Inclusive para nós advogados, e o Zé falando aqui da escrita fiscal, que é uma coisa que muitas vezes nós como empresários, seja de qualquer setor, não estamos atentos de olhar como é que está o nosso lançamento, nossos livros fiscais, nosso balanço patrimonial, nosso DRE, que é tão importante, né, ter uma avaliação. Então hoje é muito importante, com esse play novo, com essa legislação nova, que também você, empresário, tem que olhar um pouco mais para dentro da tua empresa, olhar para a tua contabilidade, chamar um especialista tributário. Aqui a gente, né, sempre deixa aberto, falamos sempre para você procurar um profissional. A gente está aqui hoje também com a Doutor Fiscal, que é um braço contábil, um braço jurídico que ajuda, nos ajuda a conseguir essas eficiências, porque precisamos dos especialistas como estão aqui, mas também de ferramentas, estrutura, e é isso que a gente buscou. E com certeza você sempre vai encontrar também um especialista que tem essa estrutura. Mas aí a dica é essa: além da organização, você olhar para a tua empresa, você ver o que está acontecendo, interagir em conjunto para você buscar oportunidade. As grandes empresas, elas têm grandes departamentos, como por exemplo empresas de bebida, empresas de... O carro-chefe deles não é nem o produto final deles, que eles fazem a cerveja, é crédito tributário. Exato. Eles buscam cada coisinha ali, porque é dinheiro na mesa que você já vai compensar, ou se você não for compensar, porque mês que vem você tem que pagar. Perfeito. Entendeu? Então, existe aquela máxima também que você não fica rico só com o que entra, mas com o que deixa de sair. Exato. Então, esse é um ponto importante. Nós estamos caminhando para o final desse episódio aqui. Nós vamos ter muitos outros episódios e eu queria deixar aberto aqui para a doutora Jaqueline colocar pontos importantes. Eu sei que tudo que a gente coloca aqui fica para depois a gente poder destrinchar, até que a Receita lance uma nova norma, né? Então a gente sempre fala, né? Depois vocês vão ver aí o dia e hora que foi publicado. Então essa informação só vale até esse dia e hora. No Brasil é assim, infelizmente. Tudo pode mudar. E depois eu passo a palavra para o Zé para também fazer essa conclusão final aí de pontos importantes. Exatamente. O meu conselho que eu dou para os empresários, o meu conselho que eu dou para aquele comerciante, o pequeno, o médio, o grande, é o seguinte: vocês têm que estar a par dessas mudanças, dessas alterações na legislação, e isso no nosso país é uma coisa assim, se acorda com uma legislação e vai dormir com outra. Então, faça uma revisão dos seus créditos, dos seus débitos, faça também uma conversa, tenha uma conversa com seus fornecedores, faça uma revisão nos seus preços, né? Atualize o seu ERP, né? O seu sistema de dados, converse com os seus colaboradores, forneça treinamento, tudo isso voltado para essa nova adequação que nós estamos vivendo. Não é brincadeira, isso vai entrar, já entrou agora, 1º de janeiro de 2026, já entrou em vigor. Então, o que o empresário tem que fazer é se adaptar à nova legislação, ao novo cenário tributário. Não tem como mais andar para trás. Muito bom. Perfeito, muito bem. Doutora Jaqueline, acho que ela fala de tudo, né? Agora deixa pouca coisa pra de uma gente maneira falar. eloquente, né? Que em poucas palavras ela falou tudo. Preste atenção nisso, por isso que a gente precisava ter uma mulher aqui nesse programa, Zé, que a gente já estava quase sendo demitido do nosso próprio podcast. Mas veja, vamos fazer, vem cá, empresário, eu vou falar 3 frases para você que você... eu acho que vai encaixar e você vai entender o que acontece. A primeira frase que eu tenho para você é o seguinte: a reforma tributária não é apenas uma reforma de imposto. Eu acho que vocês vão concordar comigo com isso. Ela é uma mudança lógica de sistema. Você tem uma mudança total. Você tem a criação, não é simplesmente saiu PIS/COFINS, entrou CBS e IBS. Não. É uma sistemática diferente que você tem que estar muito bem preparado. A segunda que eu queria falar para você é o seguinte, empresário, presta atenção. No Brasil, muitas empresas, o que acontece? Elas pagam mais tributos
do que deveriam simplesmente porque erram no operacional. Então, essa questão da recuperação, ela vem também para ajudar a isso, ajudar a você colocar o seu operacional de acordo com aquilo que tem. E uma outra que seria a final, assim, que a recuperação tributária séria, ela não é milagre, não é fumaça, tá? A recuperação tributária séria é técnica, ela é documentação e ela é responsabilidade, que é isso que a gente tem. A gente sabe aonde dói no empresário e a gente não quer causar mais dor aonde dói no empresário. Na verdade, a gente quer fazer um afago e quer fazer com que ele consiga ir neste nosso país, respirar de forma tranquila e tocar a sua empresa como deveria ser feito. Muito bom. Então aqui, né, em mais um episódio, pequenas pílulas aqui de coisas importantes. Esse assunto a gente pode estressar muito e muito mais. Cada um dos pontos que a gente colocou aqui. Esse vídeo vai estar aí no YouTube, em várias plataformas. Entre em contato, mande sua dúvida para que a gente possa aperfeiçoar esse debate. E muitas das coisas nós não temos as respostas, como foi dito aqui nesse assunto, se tem mais pergunta do que resposta, mas juntos a gente consegue elaborar um debate bacana, a gente consegue discutir o assunto, a gente consegue construir, né, um movimento aí sério para que aconteça, como a doutora Jaqueline e o doutor Zé Renato falou, uma reforma séria dentro da tua empresa. Mas não deixe de correr, não deixe de fazer, não deixe de buscar profissionais especializados, estruturas sérias para poder fazer com que o sonho da tua vida, que é a tua empresa, prospere ainda mais nesse momento de mudança, nesse momento que está tudo novo. Quem chegar primeiro é o famoso vai beber água limpa. Exato. Então, quero aqui mais uma vez agradecer a presença do Dr. Zé Renato, né, um grande especialista aí no direito tributário. Outra sumidade aqui, doutora Jaqueline Carlaquian, uma professora nossa, palestrante, também juíza substituta do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. E para mim, Robson Prado aqui que vos fala, é um prazer ter feras aqui nessa mesa de discussão. E vamos finalizar esse e esperamos vocês no próximo programa. Grande abraço aí e valeu! Valeu! Até mais! Até mais!